Bom, irmãos, hoje eu só posso estar aqui porque eu sou o milagre. E eu estou aqui. Amém. Quando o Senhor deu uma palavra para mim, e a palavra foi muito simples. Eu perguntei para o Senhor, o que é melhor para ti? O Senhor falou, volta. Só isso. O Senhor só falou isso, volta. E aquela palavra, irmãos, me deu forças. Deu forças para eu, na escuridão, sair andando. E eu vim parar aqui no Guará. E fui acolhido com muito amor aqui. Então, é uma honra poder hoje estar aqui compartilhando com os irmãos. Retribuir a gratidão que eu tenho ao Senhor por vocês. Como o hino que o Vinícius pediu. Os irmãos me amaram como eu estava. Não fizeram nenhuma exigência. Amém. E eu estou aqui hoje. Graças a Deus. E os irmãos pediram para eu compartilhar. Eu vinha resistindo, né? Essa questão de voltar a falar. Mas o Alcides e o Alex me encurralaram. Você está esperando o quê? Eu estava esperando um sinal, viu, irmãos? Depois eu vou contar direitinho essa história. A gente procurando os sinais e o Senhor já está falando há muito tempo, né? Pois é. E a mensagem de hoje é sobre João capítulo 4 e João capítulo 5. São duas curas. Como o Vinícius já mencionou, a cura do filho de um oficial do rei e a cura de uma pessoa que estava enferma há 38 anos, um paralítico. É muito interessante essas duas passagens, o paralelismo que há nesses dois sinais, né? Mas eu queria começar com os irmãos lendo João capítulo 20, versículo 30 e 31, porque aqui o apóstolo João nos mostra qual foi o objetivo de ele registrar tantos sinais no Evangelho de João. E quando fala de sinais, não são só as curas, irmãos. Quando João escreve isso no final do livro, ele quer mostrar que tudo que ele escreveu, tudo é um sinal. Tudo é algo com um propósito. Por que ele não usou a palavra milagre? E ele fez milagres. Mas era muito mais do que um milagre. Deus tinha um objetivo muito maior do que fazer um milagre. Na verdade, todos os milagres que o Senhor fez tinham um propósito. Então saiba que o milagre que o Senhor quer fazer na sua vida tem um propósito. Então aqui em João capítulo 20, 30 e 31 fala, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Amém. O Evangelho de João mostra para nós Jesus como Deus, o Filho de Deus. Ele é, na verdade, o capítulo 1 de João, ele faz um resumo de quem é esse Cristo, quem é esse Filho de Deus. Começa falando que esse Filho de Deus, ele é o Verbo, ele é a palavra que estava no princípio com Deus. Na eternidade, quando os céus estavam ainda fechados para nós, ele já estava lá. Ele é o Verbo que estava no princípio com Deus e ele é Deus. E ele não é só Deus. Aí no versículo 3 fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por meio da palavra. Ele falou e
tudo se fez. Olha o poder da palavra dele. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Então ele falou e tudo se fez. Então ele é o Criador. Ele é o Verbo, ele é o Criador. Ele também é o Verbo que se fez carne. Ele assumiu a forma humana. Ele se encarnou. E o Verbo se fez carne, cheio de graça e de verdade. Está no versículo 14. Aí no versículo 18 de João 1, fala que ele é o Filho unigênito. No princípio, ele era só ele. Ele era o único filho, o Filho unigênito. Aí no versículo 24, fala que ele é o Cordeiro de Deus. Então o Senhor, para abrir o céu para nós, ele precisou vir como o Cordeiro de Deus, para realizar a redenção, para nos restaurar a presença de Deus. Aí no versículo 41, fala que ele é o Cristo. É muito interessante. O que o Senhor é para você? Quando eu estou falando tudo que o Senhor é bom me perguntar, o que o Senhor é para mim? João aqui fez um dossiê para ele. O Senhor é isso. Ele é o Verbo, ele é o Criador, ele se encarnou, ele é o Cordeiro, ele é o Cristo. Aí no versículo 30 e 49 fala que ele é o Filho de Deus. E depois no versículo 51, fala assim, 50 e 51, ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira crês, pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto. Amém. Amém. O céu estava fechado, irmãos. Vocês vão ver o céu aberto. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Mostrando que o Senhor veio para ser uma ponte. Essa escada para nos levar a Deus e para trazer Deus para nós. Graças a Deus, irmãos. Hoje o céu está aberto. Por causa desse Jesus. Amém. Aí, semanas anteriores, nós já vimos os capítulos 2, o capítulo 4, né, de João. E aqui o Senhor deu início aos sinais dele. Começou lá em Caná. Caná significa cana, um lugar frágil. E era Caná da Galileia. Galileia era um lugar desprezado. É um lugar onde tinha pessoas frágeis, desprezadas. Mas o Senhor foi lá para um casamento. E foi lá com um propósito. O Senhor sabia o que ele ia fazer. E quando ele chegou lá, nós sabemos, ele mudou a água em vinho. Mostrando que essa vida, essa palavra que estava lá no princípio, quando ele chega, ele muda a situação. Ele muda a água em vinho, ele muda a morte em vida, ele muda as trevas em luz, ele muda o quê? As trevas em luz, a tristeza em... E a alegria dele é incomparável, irmãos. A alegria que o Senhor nos dá, e a alegria da salvação, a alegria da vida eterna, não se compara com o que nós temos aqui. Eu li essa semana um trecho do livro do Spurgeon, que ele falava assim que, irmãos, não dá para fazer o inventário da nossa herança em Deus. Sabe por quê? Porque é um tesouro ilimitado. Fazer inventário disso, o que nós temos, o problema é que nós estamos presos às coisas terrenas. Nós estamos presos na terra, aquilo que nós vemos, aquilo que nós apalpamos. Mas o que Deus tem para nós é insondável, é ilimitado. Por isso que o Senhor veio, né, e quando o mestre Sala provou daquele vinho, ele falou, mas peraí, que negócio é esse? Esse vinho é muito bom. Porque esse vinho veio de Jesus. Aí o capítulo 3 fala de Nicodemos, né? Que fala do novo nascimento, fala de um homem culto, um homem reconhecido, um homem conhecedor da lei, um fariseu. Mas esse homem tinha um conflito interior e ele foi até Jesus.
Só que antes de falar de Nicodemos, que fala do novo nascimento, desse homem muito bom, muito estimado na sociedade, mas Jesus falou, olha, desculpa, você foi picado pelo veneno. E você vai morrer. E todos nós fomos picados. Pode ser a melhor pessoa, não é? Todos fomos picados. E a sentença desse veneno, que é o pecado que entrou a nós, é a morte. Mas antes de falar do novo nascimento, falar tudo isso, o Senhor tem um sinal no capítulo 2 que me impressiona muito. Porque João não escreveu da maneira cronológica. Então, antes de falar de Nicodemos, fala do Senhor entrar num templo. E encontrar lá o quê? Cambistas, bois, ovelhas, não é? As pessoas lá transformando um lugar que era para ser de adoração e de oração, num comércio. E o que o Senhor fez? É até assim, né? O Senhor chegou lá virando as mesas, expulsando os cambistas, expulsando o boi, expulsando coisa, e ainda falou para eles, tirem essas coisas daqui. Tem coisas que o Senhor vai virar a nossa mesa. E tem coisas que o Senhor vai falar para nós, você precisa tirar isso. Não é verdade? Tem coisas que o Senhor não espera a gente dar permissão não, porque Ele precisa nos limpar. Ele precisa nos purificar. Nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Então Deus precisa vir e limpar. Tem muita coisa aqui que não devia estar aqui. Não é verdade? O Senhor precisa purificar o nosso coração. Então, isso é o que? É a bondade de Deus. A Bíblia fala que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. A gente gosta, tem um hino muito famoso aí que fala que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias, né? É muito bonito, né? E a gente fala, oh, que bom, a bondade e a misericórdia vão me seguir. Sabe por que ela segue? Para nos levar ao arrependimento. A gente fala, oh, ainda bem que ela está seguindo, fala assim, quando é que ele vai se arrepender? Quando é que ele vai se arrepender? Porque a Bíblia fala que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Mas nós não temos força nem para nos arrepender. É a bondade de Deus que gera isso em nós, que produz o quebrantamento, não é? E é o que o Senhor está aqui em João. Para o novo nascimento, algo tem que ocorrer aqui dentro. Algo tem que mexer dentro dele. O Senhor tem que virar as mesas dentro de nós para Ele falar, Senhor, misericórdia, eu sou a Tua imagem, eu fui criado para Ti, eu fui criado para Te servir. E o que eu estou fazendo aqui? A quem eu estou servindo? Eu estou sendo usado pelo quê? Estou sendo usado por quem? Oh, Senhor Jesus, me perdoa, Senhor. Então esse arrependimento vai nos levar ao quê? Aquela conversa do Senhor com Nicodemos, você precisa nascer de novo. O Senhor foi reto, né? Foi bem tramontina, né? Puf, né? Nicodemos veio, olha, puxa, quantos sinais você faz, olha, se não for de Deus, assim, veio com uma bajulação, você falou, você precisa nascer de novo. Olha, esse é o Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um. E aí, o Nicodemos pôde ouvir essa palavra, e o Senhor falou assim, que todo aquele que crê tem a vida eterna. Aí nós chegamos, né, no capítulo 4, que foi falado já, esgotado, sobre a mulher samaritana, que é um contraste do Nicodemos. O Nicodemos, um homem moral, fariseu, reconhecido. Essa mulher era desconhecida, ela era desprezada, ela se sentia condenada, ela também tinha um conflito, ela tinha vergonha da sociedade, tinha vergonha das pessoas, mas o Senhor resolveu encontrar com essa mulher. E foi para essa mulher que Ele revelou pela segunda vez, que Ele era quem? O Cristo. Mas Ele mesmo falou, eu sou o Cristo. E aquilo mudou a vida dela, e ela foi para a cidade, e ela deu testemunho para as pessoas, e as pessoas vieram a Jesus por causa dela, mas depois quiseram ficar com Ele, já não era por causa dela, é porque eles encontraram o Senhor. Então você vai vendo esse progresso, né, no Evangelho de João, você vai falando, puxa, esse Senhor é maravilhoso, né? Aí nós entramos no capítulo 4, no que é o encargo de hoje, que é essas curas. Que por incrível que pareça, ela ocorreu onde? Em Caná de novo. Então o Senhor fez um sinal em Caná, no capítulo 2. Agora no capítulo 4, o Senhor sai lá de Jerusalém, faz um monte de sinais lá em Jerusalém, e todo mundo ficou sabendo do que Ele fazia lá. O Senhor ficou meio assim, porque a turma gosta só de sinais, né? E aí o Senhor vai para Galiléia, e depois da Galiléia,
Porque o Senhor não queria fama, irmãos. O Senhor sempre foi muito discreto. O Senhor não queria bajulação humana e nem fama. O Senhor foi para Caná de novo. E quando ele chegou em Caná, olha o que acontece aqui. Vamos ler então João capítulo 4, versículo 43 até o 54. Fala assim: Passado 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Cafarnaum era em torno de 32 a 35 quilômetros de Caná. Não tinha, né? Não tinha Uber, não tinha metrô, não tinha trem, não tinha ônibus. Eram 32 quilômetros. Daqui aonde? Aí, ó. É uma boa caminhada, não é? Hã? Por aí, né? Isso é você, né? Ô, Vinícius, espera aí, né? Qual a marcha aí, né? Devagar. Bom, olha, ó, uma maratona, né? São 42, né? Maratona, quase uma maratona. Então, olha só, irmãos, há uma progressão aqui. Era um oficial do rei. Era um nobre ou não? Tinha recursos ou não? Mas ele tinha um conflito dentro. Qual o problema dele? O filho. O filho pega a gente, não pega? Ou se tem um negócio que pega pai, mãe, é filho. E o filho estava enfermo, prestes a morrer. Esse pai não teve dúvida. Aí fala assim: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele. Então, o primeiro ponto, nós vemos um pai vendo um filho doente, e ele ganhou forças, ouviu falar desse tal de Jesus. Irmãos, a nossa fé às vezes começa assim. Você ouviu falar de Jesus, não é? Você ouviu falar, e você vai. Às vezes você vai por uma situação, por um desespero, como muitos, né, vão. E é o início de uma fé. Não devemos desprezar que ele foi só porque ele ouviu. É o início, é uma centelha que brotou. Ele ouviu falar de Jesus. Está vendo como é importante falar de Jesus? Irmãos, quando a gente estava nos Estados Unidos, nós conhecemos um senhor, ele era engenheiro, ele era metaleiro, ele era hippie, ele era ateu e ele era drogado. E a esposa era drogada, já tinha ido 2 vezes para a clínica de recuperação e tinha ido para a 3ª vez. E já estava... e ela era estéril. Aí, esse senhor, ele já estava com uns quase 50 anos na época, ele desprezava Jesus, não queria saber de Jesus, ria de quem cria, e ele achava que havia 2 coisas que eram as coisas mais absurdas, idiotas que um ser humano podia fazer. A primeira era o suicídio, e a segunda era crer em Deus. Só que a esposa dele foi para a clínica, estava à beira da morte, e aí um dia ele recebeu um folheto do Evangelho. Ele olhou e falou assim: vamos começar pela segunda. A segunda coisa mais idiota que um ser humano pode fazer. Ele se ajoelhou e falou: Deus, se você existe, cura minha esposa. Irmãos, pouco tempo depois, ele recebe uma ligação da clínica. Sua esposa está de alta. E ela está grávida. Simão se dobrou, se converteu, teve a filha hoje é casada com um chileno,
Ele adotou 8 crianças. Ele adotou 3 russos, uma americana e 4 brasileiros. Por isso que nós conhecemos ele. Porque ele pensou, quando veio a oferta para ele, ele falou assim, ele achou que era para nós. Ele falou, olha, 4 filhos brasileiros, ele é animado com a adoção, né? Aí a gente falou, Deus te abençoe. Aí, quando ele teve que dar a resposta, ele falou, mas isso é um absurdo, eu já tenho 5, mais 4. Aí, ele olhou para a esposa e falou assim, isso é loucura, né? Ela falou assim, mais loucura é não fazer a vontade de Deus. Aí ele aceitou. Aí ele adotou 4 brasileiros lá de Curitiba, crianças que tinham sido completamente abusadas, destruídas, assim. Eles tiveram que vir, foi um processo lindo, irmãos, assim, de muita fé. Mas o mais interessante foi quando a psicóloga, lá nos Estados Unidos, é muito sério isso, foi ver por que ele, já tendo 5, agora quer adotar mais 4, não é? Aí eu perguntou, por que o senhor resolveu adotar mais 4? Eu quero dar a elas a oportunidade de conhecerem Jesus. Sabe qual foi não sei como é que fala, a prescrição que a psicóloga deu? Eles são mais do que normais. É ou não é? Então, irmãos, muitas vezes nós, assim, o Senhor coloca a gente numa situação, e eu sou muito grato a Deus, porque às vezes você não tem força para você mesmo, mas talvez por alguém a fé brota em você. A fé brotou nesse pai por causa daquele filho. E ele foi a Jesus. Só que quando ele chegou a Jesus, a demanda dele foi grande, irmãos. Ele falou assim, foi ter com ele e rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então, para esse pai, a cura só aconteceria se Jesus se deslocasse de Caná, 32 quilômetros, 6 horas, segundo Vinícius, né? Lá para Cafarnaum. Então ele achava que tinha que ter a presença física do Senhor para que o menino fosse curado. E nós temos muitos pensamentos, né? E muitas vezes nós queremos falar, não, Senhor, para que tal coisa aconteça, o Senhor precisa fazer isso. Mas olha a resposta do Senhor. Parece até uma resposta meio assim, né? O Senhor respondeu assim, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Aí você fala, por que, Senhor? O Senhor falou assim então, né? Mas a gente não é assim? Parece que a gente precisa de algo palpável, físico, para crer. Mas olha só, irmãos, esse pai, por causa do filho, mesmo ouvindo isso, ele permaneceu ali. Ele não desistiu, não. Ele ficou ali. E isso mostra que a fé dele começou a dar um passo a mais. Porque aparentemente o Senhor colocou uma barreira. Foi que nem que o Senhor falou para aquela mulher, né? Olha, não é lícito dar pão para os cachorrinhos, né? A mulher falou, olha, mas os cachorrinhos comem das migalhas também. Não é? Então, o Senhor às vezes testa a nossa fé. Até que ponto você realmente quer isso? Até que ponto você realmente quer ser curado? Ou você quer a cura do seu filho? Aí o Senhor falou a palavra e ele ali ganhou fé pelo menino. Irmãos, muitos de nós aqui talvez estejam aqui, não é pela sua própria fé, é pela fé de algum parente, não é? Eu estou aqui pela fé da minha esposa. Quando eu não cria mais, ela creu. Ela creu. E hoje eu estou aqui. O Senhor é bom, irmãos. Aí depois disso, aí o Senhor fala para ele. Ele refaz a oração dele. E a oração dele se torna mais simples. Ele foi, irmãos, olha só como é importante isso, né? Não é o muito falar, é o coração. Ele não colocou nenhum adjetivo. Ele não falou, olha só, o senhor tem que curar meu filho, porque ele é um bom menino, ele é obediente, ele vai à escola, ele faz isso, não sei o quê, ele vai à casa, ele não sei o quê. Não. Ele só falou uma coisa. Desce antes que meu filho morra. Uma oração simples, não é? Quando o Senhor ouviu essa oração,
o Senhor falou assim: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Amém. Teu filho vive. Amém. Agora o mais importante é isso aqui. O homem creu na palavra de Jesus. O homem creu na palavra de Jesus. Mas como é importante a palavra. Olha o que a fé vem pelo ouvir. Ela vem pela palavra de Cristo. Ele ouviu a palavra, agora a fé dele amadureceu. Aquela centelha lá no início de alguém ouviu falar de Jesus, depois ele ainda vale a pena. Aí agora Jesus falou, vai. Qual a evidência que ele tinha? Será que no WhatsApp ele mandou um WhatsApp lá, né? Jesus falou que posso ir, tá? E aí, já está curado? Não tinha isso não, irmãos. Era uma boa caminhada até ele ter a evidência. Mas a Bíblia fala, quando você crê sem ver, você é bem-aventurado. Ele creu sem ver. Eu não acredito que ele saiu correndo, desesperado. Quando fala que ele creu na palavra, ele foi convicto. Isso que a fé produz. Essa convicção. Você não precisa ter nenhuma evidência exterior, não precisa ser imediatamente segundo o nosso relógio, não é? Porque depois nós vamos ver, a cura aconteceu no mesmo momento, a 32 quilômetros de distância. O Senhor falou aqui, puf, o menino foi curado lá. Aí você fala, será que isso acontece? Eu tive a experiência. Na minha época de faculdade, eu tinha um problema com meu pai. Eu tinha uma revolta com meu pai. E um dia eu resolvi fazer uma carta para ele. Naquela época eu escrevia carta, tá, irmãos? Aí eu resolvi escrever uma carta, e na carta eu comecei a pensar um monte de coisa. Eu vou falar isso, eu vou falar isso, eu vou falar isso, eu vou falar isso, eu vou falar isso. Eu estava descendo da L2 lá para o Centro Olímpico da UNB, né? Uma caminhadinha boa ali. Aí fui caminhando e pensando, e só aquele ódio, aquela raiva crescendo. No meio do caminho, irmãos, veio uma voz assim. Não foi audível, né? Mas veio. Eu sei que não veio de mim, porque do jeito que eu estava, jamais viria de mim. A voz falou assim: é teu pai. Ele é teu pai. Aí foi a segunda parte foi só chorando e me arrependendo. Aí cheguei lá no alojamento, fui dormir. Aí quando eu acordei no outro dia, aí eu liguei para o meu irmão, lá em Ribeirão Preto. Falei, ô Tim, tudo bem? Como é que tá? Olha, hoje eu fui visitar o pai. Você foi visitar o pai? É. Mas você não sabe. Eu fui falar do evangelho para ele e ele estava fechado, mas cerrado. É mesmo? Mas de repente ele abriu. Aí eu só fui perguntar para ele, que hora que foi? Ele falou, foi tal hora. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai que ia ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. E foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Irmãos, olha só, olha a cena. Eu blasfemando, eu xingando, eu todo raivoso, falando do meu pai, e meu irmão pregando o evangelho. E Deus olhando, né? 2 irmãos, né? Um falando mal, praguejando, não sei o quê, e o outro querendo abençoar, boas novas. Aí uma hora Deus olhou e falou assim, para mim foi isso, irmão. É teu pai. Aí Deus falou, agora pode ir. Liberou meu pai. Meu pai creu no Senhor naquele dia. Irmãos, coisas acontecem. Creiam. O Senhor é vivo. Então a fé desse homem foi amadurecendo. Então, irmãos, a nossa fé às vezes não é tão grande. Mas não despreze essa fé pequena. Ela vai aumentar. Ela vai crescer. Fica firme. Fica ali. Até a palavra selar. A hora que você recebe a palavra, podem falar o que quiser. Já entrou. Aí você tem a convicção. Não é? Então, creiam nisso. Nós precisamos nos apegar à palavra. Isso aqui é muito parecido com a história do Naamã, né?
Naamã pensou que o Eliseu ia fazer um show, luzes, ação, ia invocar, ia gritar. Eliseu falou, não, vai lá, fala para ele. Eliseu nem foi vê-lo. Olha que coisa, que sei lá, que ousadia, que assim, desprezo. Poxa, eu vim de longe, eu vim aqui com a minha comitiva, eu sou um oficial do rei, e esse homem mandou um mensageiro falar, e falou para eu ir tomar banho num rio sujo. Melhor é aquele rio lá. Aí os oficiais dele falaram assim, se ele tivesse falado coisa difícil, você não ia crer? Ele só falou para você ir lá. Agora, irmãos, a cena deve ter sido maravilhosa, né? Eu fico imaginando o Naamã entrando no rio, e os oficiais dele tudo olhando. Aí o Naamã entrou a primeira vez. Aí quando ele saiu, aí a turma, vai de novo. Aí ele, não, de novo, ele falou, aí eles foram contando, 7, 6, 5. No final, irmãos, a pele dele era como de um bebê. Olha só. Assim, olha só, porque isso mostra o poder da palavra. O que curou ele não foi o rio. O que curou ele foi crer na palavra. O que vai nos fazer a gente crer, mas não é um sinal, é crer na palavra. Aí o segundo sinal, o segundo milagre, capítulo 5, fala, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Isso aqui, esse texto, irmãos, em algumas Bíblias nem está escrito, porque isso aqui era um mito pagão. Não era uma prática judaica, esse negócio desse anjo, essa cura. Isso era um mito que tinha naquela época. Que, olha, tinha um anjo, que o primeiro que vai, o cara ficou esperando lá e nada, e nunca conseguiu. Bom, aí continuando. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, é o título da mensagem de hoje, queres ser curado? Pergunta simples, né? Queres ser curado? Aí respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Olha que cena, irmãos. Dia de festa em Jerusalém. No sábado. Era para ter o quê? Muita alegria, né? Mas que alegria esse homem tinha? Não é? Ele estava ali paralítico. E ele, como ele fala aqui, não tinha ninguém para ajudá-lo. Muitas vezes, irmãos, a gente ainda tem esperança quando tem alguém para nos ajudar também. E aqui o Senhor foi, eu acho que os amiguinhos que ajudavam, foi tudo, ou foram indo embora, desistindo, outros foram morrendo, e só ficou ele. E às vezes o Senhor precisa nos deixar numa situação onde nós não temos mais nenhum recurso, mais nenhuma bengala, nenhuma muleta, não tem mais nada onde a gente possa se apoiar, a não ser a palavra. Ele falou, a frase dele, por um lado parece uma justificativa, né? Como é que eu vou ser curado, né? Parece também uma queixa, uma murmuração, né? Não tem ninguém. A gente às vezes cai no vitimismo, né? Ninguém para me ajudar, né? Coitadinho de mim. Mas esse lugar era Betesda,
significa o quê? Casa de misericórdia. Tinha quantas pessoas lá, irmãos? A Bíblia fala uma multidão. E por que Jesus foi para aquela pessoa? Não é? Não tinha uma multidão? Você não podia curar todo mundo ali? Irmãos, olha ao seu redor. Não estou falando aqui, no seu trabalho, onde você mora, não tem uma multidão? O Senhor teve misericórdia de você ou não? Amém. Talvez você pergunte, por que esse homem aí? Não pergunte isso, pergunte assim, Senhor, por que eu? Não é? Por que eu? Sabe o que Deus vai responder? Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Ele é Deus, não é? E Ele teve misericórdia de você ou não? Então você fala assim, obrigado que o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor teve muita misericórdia de mim. No meio da multidão, o Senhor nos achou. O Senhor viu, e o Senhor foi até nós, e o Senhor fez a pergunta, você quer ser curado? E aí, ele falou assim, não tem ninguém que me ponha. Aí o Senhor deu uma palavra de autoridade. Levanta-te. Sai dessa introspecção, dessa murmuração, desse vitimismo. Vitimismo que fala, né? De você ficar ali, autocomiseração, quem sou eu, não sei o quê. Levanta-te. Toma o teu leito e anda. Quer dizer, toma uma atitude. Né? Mas e o sinal? Né? Eu quero ver o anjo. Né? Tem gente que quer ver o anjo. Aí quando os irmãos, agora eu vou contar a história. Os irmãos pediram para eu falar. E irmãos, desculpa aí, eu vou ter que me expor aqui. Eu estava esperando um sinal. Sabe qual era o sinal? Sair a homologação e a nomeação do concurso que eu passei. Aí quando os irmãos falaram assim, César, o que está faltando? E eu lá dentro de mim, a nomeação. Aí o Senhor, quando eles comentam, é por isso que os irmãos, graças a Deus pelos irmãos, né? Aí eles continuaram me cutucando. Aí o Senhor, tipo assim, você vai esperar um político cair dentro desse tanque? Hã? Em agitar água, olha, agora vai. O político pulou lá e resolveu pegar minha causa e vai me nomear. Você vai ficar esperando isso para poder desenterrar o teu talento? Para poder me servir? Para poder andar na minha direção? Para fazer minha vontade? Para me servir? Para servir os irmãos? Você vai ficar esperando? Eu já deixei você passar, rapaz. Né? Já, assim, né? Hã? Assim, olha, mas ainda o Senhor tem misericórdia de nós, né? Aí quando a palavra do Senhor vem, irmãos, eu só espero que cada um aqui ouça a voz do Senhor. Não espere um sinal, espere Deus falar com você. Tanto é que no capítulo 5, o Senhor fala assim no versículo 24, porque depois desse sinal, o Senhor começou a fazer um discurso. Não é? Irmão, tem um irmão lá, ele está em Goiânia hoje, ele tem 2 filhos. E quando os meninos eram pequenos e faziam alguma coisa, a mãe contava para esse pai o que os meninos tinham feito. Aí ele chegava em casa, chamava os meninos para conversar, e aí ele começava, ó, sua mãe. E ele fala bem devagar, bem mansinho, ele falou, sua mãe me disse que vocês fizeram coisa errada. Aí quando o menino começava a justificar, não, mas foi culpa dele, ele falou assim, então eu vou começar de novo. A sua mãe me disse que vocês fizeram coisa errada. Ele avançava um pouquinho mais. Aí o menino, não. Eu falei assim, então tá, eu vou começar de novo. A sua mãe me disse que vocês fizeram coisa errada e um ficou brigando com o outro e não sei o quê. Aí ele vencia os meninos no cansaço. Até eles ouvirem o que o pai estava falando com ele. Irmãos, a gente tem dificuldade de ouvir. Não é verdade? Nós somos muito agitados. Aí o Senhor falou assim, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém? Senhor Jesus, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos
ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, quem quer viver aqui? Precisamos ouvir a voz do Filho de Deus. Quando a voz do Senhor vem, irmãos, ele é uma voz tão doce, né? Que quebranta a gente e gera fé em nós. Não só fé, gera poder, gera força para você levantar, tomar o seu leito e caminhar. O que é levantar, tomar o leito? É você não ser mais escravo daquele negócio que te prendia. Aquele leito não era uma escravidão para aquele homem? E lá em Romanos diz o quê? Fala que nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos atemorizados, não é? Mas nós recebemos o espírito de filiação, baseado no qual nós clamamos, Abba, Pai. Então, irmãos, o Senhor não quer que nós sejamos escravos das coisas. Nós já temos um Pai. Quem tem um Pai maravilhoso aqui? Quem tem Deus como Pai? Fala assim, Deus é o meu Pai. E eu creio nele. E eu creio em Jesus que ele enviou para me salvar e também para me curar. Amém. E essa cura é completa, irmãos. É espírito, alma, corpo. O Senhor tem poder, mas é a vontade dele. Então, irmãos, claro, há um paralelo aqui, né? Olha só, 2 quadros. Um homem com um filho, um homem cheio de posses, respeito, nobre, né, morando lá em Cafarnaum, ele vai até Jesus, não é? Agora, nesse caso, em João 5, esse homem não tinha força nenhuma. O Senhor sabia disso. Então, o Senhor veio a ele. Então, não bota o Senhor numa caixinha, não, irmãos. Entendeu? Hã? Não, Senhor. Agora é o seguinte, o paralítico, você tem que ir a Jesus. Né? Ou então, falar para o menino, menino, você tem que, o Senhor, o pai falou, não, você tem que ir até o meu filho. Não, o Senhor falou, é só a palavra. Aí no caso do paralítico, o Senhor falando, eu vou lá. E às vezes o Senhor vai, irmãos. O Senhor vai até nós. Vem até nós. E a palavra dele não só nos cura, como nos dá o poder e a autoridade para vencer aquilo que nós éramos escravos. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus, né? A palavra do Senhor tem poder ou não, irmãos? O que prendia aquele homem naquele leito? Por que ele ficou 38 anos lá naquele leito? Foi por causa de pecado. O Senhor falou assim, vá, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então o Senhor deu chance. E o Senhor alertou ele. Então, na verdade, irmão, todos nós nascemos em pecado. O que nos torna paralíticos para Deus? O que nos torna não ter força para Deus? Irmão, nós temos força para tanta coisa. Não é não? A gente tem ânimo para tanta coisa. A gente tem tempo para tanta coisa. Mas para o Senhor falta força. Falta pernas às vezes, né? Perna para ir para a reunião. Falta perna para orar. Perna para sentar. Perna para pregar o evangelho. Falta... Senhor... A gente tem um monte de desculpa, né? Não tem ninguém. Não é? A gente tem um monte de desculpa. Nós somos paralíticos por natureza. Mas o Senhor veio como um juiz. Mas Ele também veio no nosso lugar. Ele tomou o juízo sobre si para que nós recebêssemos o perdão e fôssemos curados. Na verdade, o Senhor não curou esse homem por curar assim. Porque Ele tomou sobre si a enfermidade dele. O Senhor vê as coisas de maneira eterna. Claro que o Senhor ia morrer, parece, depois, né? Mas na eternidade, o cordeiro já tinha sido imolado. Então aquele homem pôde ser curado, porque alguém já tinha sofrido o juízo por ele, e por isso ele podia ter o perdão. Graças a Deus. Então, irmãos, hoje, o Senhor fala assim, lá no finalzinho de João 5, né? O Senhor fala para eles, não penseis, 45, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresces em Moisés, também crereis em mim. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Aí o 39, examinais as escrituras,
porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes. Quem quer ter vida? A quem nós temos que ir? Ao Senhor. Vá ao Senhor. Vá com o coração humilde. Vá quebrantado. Vá diante dele e fala: Senhor, eu quero ser curado. Amém? Em Jeremias, acho que é 17:14, fala assim. A gente pode ler juntos. Acho que está aqui, não está? Amém. Vamos ler em pé? Amém. Amém. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Vamos falar de novo? Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Hã?